Fala galerinha, professor Demétrio aqui contigo, dando continuidade na nossa matéria de morfologia para o seu concurso. Iremos falar de pronomes em 3 videoaulas. E a primeira parte vem trazendo os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Um total de 6 pronomes, divido em 3 videoaulas. A primeira, pronome pessoal e pronome de tratamento. Aqui comigo. Pronomes pessoais. Professor, quais são eles? Se cair lá na minha prova, eu tenho pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Preciso diferenciar esse pronome pessoal do caso reto do pronome pessoal do caso oblíquo. Pois bem, o pronome, via de regra, de uma maneira ampla, geral, ele vem para substituir o nome. Sim. Isso é o que todos falam, isso é o que todos sabem. E o pronome realmente substitui um nome, mas não só isso. O pronome, além de substituir, ele pode fazer uma referência, como os pronomes demonstrativos, este, esta, aquele, aquela, isso, fazendo referência a algo, mas pode também qualificar, trazer qualificações. Tenho, por exemplo, aqui, essa moça morava nos meus sonhos, e é essa moça. Não é qualquer moça, estou qualificando, estou endeusando essa moça. O pronome substitui, o pronome faz referência, mas também qualifica. Via de regra, pronome é aquela palavra que vem no lugar de um nome. E nós aprendemos que nome na língua portuguesa é um substantivo. Maravilha! Temos aqui então o nosso pronome pessoal. E o primeiro que eu trago aos senhores é o pronome pessoal do caso reto. Professor, quais são eles? Anote, guarde. É o eu, o tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Professor, cadê o você? Você, meu querido, não é pronome pessoal do caso reto. É um pronome de tratamento. Pronome de tratamento, que representa dentro do pronome pessoal o tu. Muita gente acha que o você é ele, você é o tu, mas você não é pronome pessoal, é um pronome de trato, de tratamento. Quando você trata alguém da sua idade, alguém do seu ciclo social por você, você, pronome de tratamento. Professor, os pronomes pessoais, eles funcionam como o que na minha prova? Pronomes pessoais do caso reto funciona como sujeito. Ele é o sujeito da sua frase. O eu, o tu, o nós, o vós, lá na matéria de sintaxe, análise sintática, eu perguntarei para o verbo quem e chegarei lá no meu sujeito oculto, por exemplo, no eu, no tu, no ele, no vós. Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito da minha frase. Guarde isso, é importante. Temos aqui ainda, dentro da nossa matéria, os pronomes pessoais do caso oblíquo. E aqui eu divido em 2. Pronome pessoal do caso oblíquo átono, de extrema importância, porque temos a matéria de colocação pronominal, e essa matéria trabalha com o pronome oblíquo átono, e o pronome oblíquo tônico. Pessoal, qual a diferença dos dois? Veja que, primeiramente, eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo átono, aqui na tela comigo, e do caso tônico. Olha lá, pronome pessoal do caso oblíquo átono é o me, o te, primeira e segunda pessoa do singular. Me de primeira do singular, te, segunda do singular. O alhece, terceira do singular. O nos, primeira do plural. O vos, segunda do plural. Os, as, lhes. E o se, novamente, terceira do plural. Professor, eu tenho que guardar isso? Por favor, guarde os pronomes oblíquos átonos. Faço questão de colocar um asterisco nele aqui, porque ele é importante você saber lá para a matéria de colocação pronominal. E lá te explicarei mais sobre o pronome oblíquo átono. Faremos uma pequena revisão em cima disso aqui. Pronomes pessoais do caso oblíquo átono, me, te, o alhece,
primeira, segunda e terceira do plural, do singular, perdão. Lembrando que o a, o lhe e o se é a terceira do singular. O nos, primeira do plural, vos, segunda do plural, os, as, lhes e o se, terceira do plural. Professor, esses pronomes oblíquos átomos, eles não vêm precedidos de preposição. Eles não têm uma preposição como a me, para me, dt, não tem nem como eu falar. Ao contrário do tônico, que eu vou te falar agora mesmo, que tem obrigatoriamente o uso da preposição antes deles. Os pronomes oblíquos átomos, além de não ter preposição, eles possuem a acentuação fraca, a minha entonação fraca. Se ele perguntar algo sobre a acentuação do pronome oblíquo átomo, é fraca e sem preposição, ok? Veja que eu nunca a vi. Veja que esse a está no lugar de um nome. Veja que o a está no lugar de um nome, então é um pronome. E é um pronome oblíquo átomo. Nesse caso aqui, anterior ao verbo vi. Lá na matéria de colocação pronominal, falarei sobre próclis, mesóclis e ênclis. É justamente a colocação diante do verbo. Aqui eu tenho o verbo, eu coloco ele depois do verbo, no meio do verbo ou antes do verbo. Próclis, mesóclis e ênclis é o estudo direto da colocação do pronome oblíquo átomo. E o tônico, professor? Mim, primeira do singular. Ti, segunda do singular. Mim comigo, primeira do singular. Ti contigo, segunda do singular. Si consigo, terceira do singular. Conosco, primeira do plural. Convosco, segunda do plural. E o si consigo novamente na terceira do plural. Professor, esses pronomes oblíquos tônicos, sim, devem vir precedidos de preposição. E possui acentuação u. Forte, forte. A acentuação forte e precedido de preposição. Como? Para mim, a mim, de ti. E o comigo, consigo, conosco e convosco. Dentro deles já possuem a preposição com. Ah, comigo é com mais mim. Ó, com mais o mim. Com mais mim dá comigo. Então, consigo é com mais si? Ok, consigo. Todos eles precedidos de preposição. Veja o meu exemplo. Você comprou essa blusa para mim? Agora mesmo te explico melhor sobre o uso do mim e do eu. Mim ou eu, que hora que eu uso? Falarei agora mesmo. Esses são os pronomes oblíquos átonos e tônicos, de grande importância para o meu pronome oblíquo átomo. Maravilha! Olha aqui. Temos a utilização deles dentro de algumas frases e diante das preposições. Olha o exemplo. Nada mais há entre. Veja que o entre é uma preposição. Ok. Professor, as preposições eu não posso utilizá-las antes, dos pronomes oblíquos átomos. Então, vou usar diante dos pronomes oblíquos tônicos. Mas só que eu não posso utilizá-lo da seguinte forma. O pronome pessoal do caso reto, eu e tu, o eu e o tu, não pode vir precedido de preposição. O eu e o tu não pode ter uma preposição antes dele. Então, está errado eu falar nada mais há entre tu e eu. Esse tu não pode ter uma preposição antes dele. Traga algo para eu e tu, ou para e antes do eu. Não pode. Anote aí. O pronome pessoal do caso reto, eu e tu, não vem precedido de preposição. Como que eu falaria então? Nada mais há entre tu e eu. O tu eu não posso usar, mas eu posso usar o do pronome pessoal oblíquo tônico, o ti. Nada mais há entre ti e eu. Eu não posso falar entre tu e eu. Mas entre ti e eu está liberado. Pessoal, eu poderia falar nada mais há entre mim e tu? Sim. O mim é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico e ele pode ter preposição. É o que eu digo. Nada mais há entre mim e tu.
correto. Mas eu não posso falar, acabou tudo entre eu e ti. Ó, o eu e o tu não tem preposição antes dele. Quando eu coloco esse ti, esse mim logo em seguida. Não use a preposição antes de eu e tu. Eu e tu não pode vir precedido de preposição quando logo em seguida eu coloco outro pronome. Use os pronomes oblíquos tônicos. Olha os exemplos. Nada mais há entre mim e ele. Ó, o mim é um pronome tônico e pode ter preposição. Mas só que veja bem, o eu e o tu não pode ter uma preposição antes dele. Mas o ele ou ela está liberado. Então eu digo, acabou tudo entre ela e mim, liberado. Depois da preposição pode vir o ela? Pode. Antes do ele e do ela pode ter uma preposição? Pode. O que não pode é o eu e o tu ter uma preposição antes dele. Isso não pode. Tenho que trocar pelos representantes do oblíquo tônico, que é o mim e o ti. Mas só que aí tem um detalhe. Ok, eu posso usar a preposição e depois vir com o pronome pessoal do caso reto, ele ou ela. Acabou tudo entre ela, eu não posso colocar outro pronome pessoal do caso reto. Eu não posso falar, acabou tudo entre ela e eu. Eu teria que falar, acabou tudo entre ela e mim. Ou entre mim e ela. Resumindo, de uma forma geral, colocou preposição, não coloque o eu e o tu. Use o pronome oblíquo tônico, mim e ti. Mas depois da preposição, eu posso usar o ele ou ela. O que eu não posso é colocar logo em seguida desse ele e ela, outro pronome pessoal do caso reto. Então, eu não posso falar, acabou tudo entre ela, ele e tu. Aí não. Dois do caso reto não pode. Tem que colocar, acabou tudo entre ela e ele, e ti e mim. Não posso usar dois do caso reto. E não posso usar, depois da preposição, o eu e o tu. Vale a pena dar uma atenção a essa questão. Muita gente erra, muita gente confunde nesse momento. Outra coisa que nós confundimos é a utilização do mim e do eu. Mim não faz nada. É índio. Se vai funcionar como sujeito da frase, tem que ser o eu. Então eu digo, está na hora de mim ou de eu fazer o exercício? É para eu, para mim, fazer o exercício. Quem vai fazer alguma coisa? Quem vai correr? Eu. Mim não corre. Então, o mim quando eu uso? Final de frase. Final de frase. Não uso eu ou mim. Não uso eu ou mim. O eu quando for somente o sujeito e o mim quando for final de frase. Professor, traga os exercícios para mim. Para eu não. Para mim, final de frase. Agora, se esse eu for o sujeito da frase, ele vai funcionar dentro da minha estrutura de forma perfeita. Não use o mim como sujeito. E não use o eu no final de frase, é justamente o contrário. Eu é sujeito e mim, final de frase. Essa é a explicação dos pronomes pessoais diante das preposições. Ok? Fica a dica para o eu e o tu que não pode ser precedido de preposição e o ele ou ela pode. Ok. Continuando, temos o nosso pronome de tratamento. Pronomes de tratamento, professor, como que eu uso isso? Os pronomes de tratamento, que são bastante utilizados aí em concursos públicos, daria atenção ao Vossa Excelência e o Vossa Senhoria. São da seguinte forma, veja lá. Vossa Onipotência, o Papa, não, Deus, onipotente Deus. Vossa Santidade, o Papa. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, os cardeais. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, cardeal. Vossa Reverência, ou melhor, Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima. Então veja bem, o Vossa Eminência, cardeal. Vossa Reverendíssima, Vosso Reverendíssimo, monsenhores, cônegos, superiores religiosos. E a vossa reverência, o padre, sacerdotes em geral. Essa turma da religião católica,
eles hoje já não caem tanto em concurso. Por quê? Até por uma questão de religião, né? Já não é tão cobrada. Por isso que eu peço aos senhores que deem ênfase a quem? Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Que nós temos aqui, Vossa Excelência, altas autoridades, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Então eu pego no Executivo, presidente, governadores, prefeito, Vossa Excelência. No Legislativo, senadores, ministros, deputados federais, estaduais, distritais e vereador, só o presidente da Câmara dos Vereadores. Presidente da Câmara dos Vereadores, Vossa Excelência. Os demais vereadores, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, ok? No meio do judiciário, juízes, desembargadores, ministros do STF, STJ, juízes do TRF, Tribunal Regional, tudo isso, Vossa Excelência. Altas autoridades. No meio militar, de general para cima, de coronel, major, coronel para baixo, Vossa Senhoria. Generais, Vossa Excelência. Vossa Excelência e Vossa Senhoria. É o mais cobrado, vou te dar uma dica agora mesmo. Você, pronome de tratamento, Vossa Magnificência, o Magnífico, reitor de universidade, Vossa Majestade, reis e rainhas, Vossa Alteza, príncipes e princesas, duques e duquesas, e a Majestade Imperial e os imperadores. Deem atenção, Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Olha aqui, o pronome de tratamento, principalmente o Vossa Excelência e o Vossa Senhoria, tenho aqui na tela. Quando que eu uso? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Sua Senhoria, Sua Excelência. Os senhores vão usar da seguinte maneira. Vou pegar o Vossa Excelência, vou utilizá-lo quando eu estiver referindo-me a ele de forma direta. Encontrei o presidente, Vossa Excelência, vou escrever direcionado para o presidente, Vossa Excelência. Mas se eu estou falando dele com alguém, com você, eu digo Sua Excelência, Sua Senhoria. Falando diretamente, devem vir precedidos de vossa quando nos dirigimos à pessoa representada. Vossa Excelência, o deputado federal, estou me dirigindo a ele. Agora, se eu estou falando dele, Sua Excelência, Sua Senhoria. Essa é a maneira de usar o Vossa Excelência, por exemplo, ou Sua Excelência. Dirigindo a ele, Vossa. Falando dele, Sua. Veja o exemplo. Vossa Excelência já aprovou os projetos? É uma pergunta direta ao Vossa Excelência. Sua Excelência, vírgula, o governador deverá aprovar. Estou falando do governador. Estou falando para alguém, ó, Sua Excelência, o governador deverá aprovar os projetos em breve. Ótimo. E a concordância? Falaremos de concordância ainda. Verbal é quando eu tenho o verbo concordando com o sujeito. O meu sujeito concorda com o verbo em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Lá em concordância detalharemos essa questão. Mas, já adiantando aqui, o sujeito concorda com o verbo, mas o meu sujeito é um pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Eu tenho aqui, Vossa Excelência cumprirá com todas as promessas. Quem cumprirá? Vossa Excelência. Veja que o sujeito é o pronome de tratamento, Vossa Excelência. Como que fica então? Vossa é um pronome de segunda pessoa do plural. O cumprirá é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Ele ou ela cumprirá. Veja que o número e a pessoa não bate. Um está na segunda pessoa, o outro na terceira. Um do singular, o outro do plural. Opa, não está batendo? Tá. Tá sim. Porque você vai fazer a concordância da seguinte forma. Se o seu sujeito da frase é um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, faça a concordância na terceira pessoa do singular, o verbo. Porque ele concorda com a excelência, com a senhoria. O que me interessa aqui não é falar o vosso, e sim a excelência. E excelência, senhoria, são palavras de terceira pessoa. Então, faça a concordância na terceira pessoa. Olha o exemplo.
Se eu coloco para você, vossa senhoria fará. Fará, terceira pessoa do singular. Ele fará. O verbo fica na terceira pessoa porque concorda com a senhoria. E ficou no singular porque senhoria aqui está no singular. Porque se eu coloco vossas senhorias farão. Opa, por que farão agora? Terceira pessoa do plural. Veja que continuou na terceira pessoa porque concordou com senhorias e não com vossa. E no plural porque o senhorias está no plural. Resumindo, se o meu sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Vai ser do singular ou do plural, vai depender de como ele lhe entregou. Vossa Excelência ou vossas excelências. Essa, galerinha, é os pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Daria destaque à utilização deles, o de pronome pessoal do caso reto para sujeito, pronome pessoal do caso oblíquo, professor, para que eu uso? Lá na matéria de objeto, eu vou te falar que você usa ele para ter a função de objetos, seja objeto direto ou objeto indireto. Pronomes de tratamento, dou destaque ao excelência, ou senhoria. Quando que eu uso vossa e sua? Quando que eu uso ele diante de um verbo em terceira pessoa? Ora do singular ou do plural, vai depender de como lhe é entregue na prova. Lá na matéria de concordância, repito isso aqui e massifico isso contigo. Nesse primeiro momento, apenas te apresentando. Valeu? Um abraço!